A busca pelo corpo saudável, aquela qualidade de vida que talvez você admira tanto na vida do outro e você gostaria de ter, mas cada vez está distante. Aquela dieta que você sabe que precisa começar, mas você quer deixar para segunda-feira e ainda é quinta-feira, gente. Isso que você está sofrendo não é muito atípico, está cada vez mais comum. E você que resolveu emagrecer hoje e quer resultados sensacionais amanhã, cada vez isso te distancia de um resultado realmente satisfatório. E é por isso que eu estou convidando hoje aqui para o Café com Takeo a fórmula, porque isoladamente esses profissionais já conseguem proporcionar resultados muito bons, mas unidos, e isso na tua vida vai trazer resultados perenes, definitivos, para que você possa viver cada vez mais e com melhor qualidade. O tema de hoje, então, é atividade física e a nutrição. Então vamos lá. Estou aqui, à minha direita, a Liz, nutricionista, já cuida da minha saúde, a saúde da minha família, né? Seja bem-vinda. Ela é nutricionista aqui em Curitiba, especialista em estratégia de emagrecimento. Muito obrigada, Takeo. Muito obrigada mais uma vez por me convidar para o Café com Takeo. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Bom, na minha esquerda, então, Gersinho Doll. Esse cara já me ajudou demais, gente. Vocês não têm noção. O Gerson, ele é profissional de educação física, né? Preparador de atletas de ponta e também tem uma história aí esportiva sensacional e com certeza tem muito a acrescentar. Sejam então bem-vindos, Gersinho. Aproveite aí esse café que você fique tão à vontade como você me deixa nos treinos, parceiro. Vamos lá. É um prazer estar aqui. Como o Takeo já colocou bastantes palavras assim de agradecimento por estar aqui, mano. Então eu quero agradecer, Takeo, esse convite, a Liz de estar aqui também na presença, de poder compartilhar algo sempre pra gente aprender, mano. Massa. Obrigado, Takeo. Imagina, gente. Quem vai se beneficiar dessa resenha aí é você que está nos assistindo. Vocês não têm noção do que essas pessoas ajudam enquanto profissionais, o quanto elas ajudam pessoas. Agora, realmente, esse casamento de ter aqui um educador e físico, né, na parte de atividade, e uma nutricionista, realmente isso daí, você que está nos assistindo agora vai poder levar muita informação de qualidade. Então vamos lá, gente, a galera quer emagrecer, as pessoas querem ter corpos cada vez mais bonitos. Como o Gersinho falou, talvez não tão talhados na aparência, mas agora busca até pelo emocional, né? A gente vem reparando, tá? Já faz algum tempo, que a maior parte das pessoas, elas estão sempre em busca. E muitas das vezes a gente começa a perceber ou identificar qual é essa busca. Elas mesmas chegam a um ponto de chegar e não saber por onde começar. E eu sempre coloco de uma forma bem simples, a forma pela boca. Eu sempre falo assim, é o que a gente fala e o que a gente coloca para dentro. Então eu sempre coloco assim, eu vou começar, eu vou iniciar a partir de segunda. E isso não só com atividade física, mas sim, principalmente, o que está afetando o lado emocional, que é o comer. Nossa, eu gosto de comer, mas eu estou comendo certo ou errado. Então hoje é uma grande oportunidade da gente perceber o porquê que as pessoas elas têm uma briga interna com elas mesmas, o que comer, o que deixar de comer, o que fazer, que tipo de exercício que se faz. É verdade. Então, a maior parte das vezes as pessoas, elas estão ainda tentando identificar e buscando através de um profissional, mas muitas das vezes se sentem muito distante. Qual é o profissional? Bacana. Então eu coloco dessa forma. Exatamente. Para quem não tem hábitos de atividade física contínua, o cara quer sair do sedentarismo, sair do sofá. Como que eu faço? O que esse cara tem que comer, Liz?
para introduzir então essa qualidade de vida através da comida? Não, sensacional. Claro que primeiro eu preciso saber qual é o objetivo dele. Se for somente qualidade de vida, saúde mesmo, é comida natural, tá? Se livrar um pouquinho dessa coisa de pacotinhos, de processados, de embalagem, comida mesmo, comida de verdade que a gente chama, ela tem que estragar logo para ter realmente qualidade nutricional. Quando você pega um pacotinho que dura ali 3 anos na prateleira, tenha certeza que ali dentro pouca nutrição tem. A gente tem ali dentro muita química, muita substância que o corpo não tolera, que o corpo não digere adequadamente, e isso pode não te fazer mal agora, mas a longo prazo você vai ver o impacto disso. Então, se você quer somar para a tua atividade física, conseguir um bem-estar para começar, para sair do zero, sair daquela zona de conforto, começar a se alimentar de maneira natural. Aquela coisa que dá mais trabalho, descascar mesmo, preparar e tudo mais. Eu sei que quem não está habituado parece que, meu Deus do céu, eu não tenho tempo para isso, como é que vai ser? E na verdade não, é só porque nos tira da zona de conforto. É muito rápido, eu mesmo faço minhas refeições em questão de 15 minutos. Bem prático, bem rápido, então não precisa de muito tempo. É só disposição mesmo e clareza dos teus objetivos. Alice, tem umas dicas aí de nutrição, mas não só quanto à alimentação, mas ela ensina como é que faz também, viu? Depois deixa umas dicas aí do que preparar. Durante uns pedais aí com os amigos, né? A gente sempre solta ali a resenha, né, Gersinho? Menos substância alimentar e mais comida de verdade, não é verdade? Quando a gente começa a perceber, principalmente essa correria do dia a dia, a maior parte das pessoas buscam o que a Alice falou. É o mais fácil, é o que mais está na mão, tá? A maior parte dos produtos industrializados, desculpa, mas é isso. Então, quando a gente está vivenciando uma atividade física, a gente começa a perceber que o que a gente está colocando, principalmente em forma de alimentos, o industrial não faz. Quando a gente prepara algo antes de estar fazendo esse pedal que a gente sempre normalmente faz, e normalmente a gente percebe que o que a gente vai comer, o que a gente vai estar ingerindo, tá? E ele vai fazer a diferença na tua performance ou no tempo de duração. Então tudo dura o tempo que você vai comer normalmente e a atividade que você vai estar fazendo. O que a Alice colocou, eu vejo assim, os produtos que estão nas prateleiras é onde que faz o estrago. E o estrago, ele também não adianta você estar fazendo uma atividade física, tá? Sem você poder identificar o que é esse estrago. Então, eu vejo assim, no dia a dia, que as pessoas elas estão sem noção do que tem que ser comido. E hoje, o que a Alice colocou, a maior e melhor forma são os produtos que estragam. Estragam de estar rápido, de estar ali e você não se utilizar de algo que é natural. Então a maior parte do natural é o que vai fazer a diferença num treinamento. Legal. Como os colegas dizem aí, descasque mais e abra menos, né? Gersinho, e para as pessoas que estão nos assistindo agora e que não pratica nenhum tipo de atividade, ele vai começar, né? Fala um pouquinho aí do que você recomenda, afinal de contas, o Gerson ajuda muitas pessoas, inclusive até mesmo com mais idade, que de repente o cara não consegue mais amarrar o cadarço do sapato. E aí, para esse cara, o que você recomenda? Bom, a primeira recomendação que eu sempre digo, tá? Ele começa pela boca. O que você fala e o que você traz para dentro. Então, quando se inicia, a maior parte das pessoas que às vezes vêm me procurar, elas têm 2 fatores. A maior parte é a perda de peso. Tá? Então, eu sempre falo assim, não adianta fazer exercício, tá? Treinar, se você não começa a mudar um conceito que é sobre a sua alimentação. Eu sempre brinco, eu sempre coloco, começa pelo zíper na boca, tá? Então você dá uma fechadinha e você vai abrir esse zíper colocando algo consciente, que é aquilo lá que vai te fazer com que você mude, tá?
tá? Esse conceito, o que eu devo fazer para ser melhor para mim, tá? Então começa pela boca, pela alimentação. Então primeiramente sempre falo assim, vamos fazer umas medidas, né? Porque a gente sempre vai ter que fazer umas medidas, começando uma procura. A primeira procura que eu coloco para o iniciante é uma procura médica, através de um médico que dê um parecer da sua condição cardiovascular. O cardíaco é o que mais vai aparecer através do treinamento ou o que ele vinha comendo, tá? Também tem muito a ver. Agora, quando uma pessoa vem procurar, o segundo passo é sobre alimentação. Então, eu também tenho um trabalho com a nutricionista, tem um lado que a gente trabalha com o lado psíquico, que é uma psicóloga que também faz um trabalho, como a Liz também sempre tem esse acompanhamento, né? E é onde que a gente vai começar a fazer uma anamnese para poder fazer uma atividade física. Então, a maior parte das pessoas que tem já um pouquinho mais de idade, a gente tem tantos parecer de pessoas que conseguem emagrecer e as pessoas que não conseguem emagrecer. Então você vai identificar, uma delas é comportamento dentro de casa. Tá? Um ou outro comportamento, se permitir com os amigos. E sendo que a maior briga dessas pessoas, tá? A gente começa a identificar que é direcionamento. Seja para uma profissional de nutrição, nutricionista, ou médico, ou profissional de educação física. Quando você começa a juntar esses três, a gente consegue mudar um conceito com uma pessoa iniciante. Eu queria que você falasse, desculpa te interromper, Gersinho, eu queria que você falasse desse esporte aí que é tão democrático, porque nem todo mundo talvez tenha condição de pagar uma academia, né, de ter acesso a uma medicina assim de ponta e tão integrada com um psicólogo. E você tem uma empresa que ensina a pessoa ali, né, a caminhar e a correr. Esporte mais democrático que tem, né? Cara, o que você precisa? Ter duas pernas. Só vai ficar de fora quem talvez não tenha. Apesar que o Gersinho tem quebrado umas barreiras que tem gente que não tem e tá conseguindo fazer também. Mas enfim, vamos ser objetivo. As pessoas que estão com sobrepeso, que estão com uma idade mais avançada, que talvez eu faça uns exames aqui na clínica, pô, o cara tá com um colesterol, o hemograma dele não tá tão legal. Esse cara precisa começar. O que esse cara faz? Ele não tem condições de ter acesso a essa medicina que você está sugerindo, que é de ponta, tá? Então, se você tem condição, tá numa capital, como a gente aqui, é mais acessível, mas tem gente que tá nos assistindo que, pô, não tem, né? Certo. Cara, vamos falar sobre essa atividade tão democrática. Caminhada, corrida, e depois a gente entra no papo de maratona, que aí é outro papo. Eu vejo assim, ó, com esse tempo que a gente tem vivendo, tá? A maior parte das pessoas, elas estão sobrecarregadas e para iniciar uma atividade, elas, vou falar assim, elas dão desculpa para elas mesmas, tá? Elas sempre estão protelando. Então, para o iniciante, muitas das vezes, ele fala, é muito caro. Muitas das vezes, o caro, tá? Pode estar bem barato, bem próximo dessa pessoa no início de uma caminhada. Mas como eu vou fazer? Pô, eu vou lá na internet, eu vou lá vamos falar assim, vou lá no YouTube, eu vou lá no Google, vou buscar isso. Muitas das vezes não é o caminho por ali. Muitas das vezes, próximo ou mesmo dentro das nossas casas, tem alguém que tem uma vontade para iniciar. Se eu falar assim, tá aqui, ó, vamos iniciar uma atividade física, tá? Vamos mudar essa busca constante de começar a caminhar, correr. O que o Takeo colocou, como é que eu faço para correr? Como é que eu começo a caminhar? Eu sempre falo assim, dê o primeiro passo. Seja nutrição, seja correndo, caminhando, o caminhar é uma coisa natural das pessoas. Eu sempre falo que tem 3 fundamentos que a criança tem. Ninguém precisa ensinar a criança a caminhar, tá? Porque ela vai gatinhar, que é o gatinhar, caminhar, o pular e o correr. A gente nunca vê uma criança
parada ou caminhando, ela sempre está correndo. E o adulto tem essa necessidade. Quando você começa a perceber as pessoas que vêm buscar uma caminhada, seja novas ou com um pouco mais de idade, eu sempre oriento, dê o primeiro passo. Desse passo a gente começa a perceber que elas têm vontade e elas têm medo. Sobrepeso, eu estou com sobrepeso, eu estou me sentindo sem capacidade de ir até a esquina. Eu falo assim, então venha, eu sempre dou a mão, tá? No bom sentido, eu dou a mão, então eu falo, vamos junto. A gente tem pessoas que começam hoje a correr 1.000 metros, 500 metros, 1.000 metros, mas elas iniciaram através de uma caminhada. Então eu vejo assim que o iniciar, ela precisa ter uma atitude, seja ela por menor que seja. Eu tenho um exemplo que é o Takeo. O Takeo, conheço ele desde quando ele começou a emagrecer, e quando um dia ele falou assim, eu quero fazer uma prova lá em Caiobá, né? Não, o Gersinho já me conheceu meio magro, gente. Ele não tem noção, tá aqui o gordo de verdade. O Gersinho caiu comigo ali, eu já conhecia a Liz, já tava buscando performance, mas ainda gordinho, mete. Mas ele me deu um exemplo do que você acabou de colocar, como iniciar essa caminhada ou começar essa corrida. Eu vou dar um exemplo de corrida, o que o Takeo fez. Quando o Takeo me pediu que ele queria fazer um desafio, eu vou comentar um pouquinho. É o desafio. Ele fez um desafio para ele tão grande que ele mexeu com o meu brilho. Eu falei assim, eu vou levá-lo a conquistar e cruzar a linha de chegada. Então eu sempre coloco assim, que as pessoas precisam ter 2 linhas de chegada, tá? Essas 2 linhas de chegada é só delas, onde elas conseguem provar que elas conseguem fazer uma caminhada, uma corrida ou qualquer outra, ou até mesmo ir buscar uma nutricionista para poder resolver o seu problema. Então tem que ter um ponto de motivação. Esse ponto de motivação, ele sempre está bem próximo para a gente poder iniciar um trabalho. A pessoa tem que ela se aceitar. A partir da hora que você aceita esse desafio, esse começo, então tudo se torna mais fácil, entre aspas. Acho que a melhor motivação que a gente pode encontrar, tanto para mudar a alimentação ou mesmo a atividade física, é aquela coisa do bem-estar, que é um objetivo intrínseco da gente. Não adianta buscar isso pela estética. A estética é aquilo que a gente estava falando, é uma consequência. Mas quando é intrínseco, bem-estar, eu quero longevidade, eu quero envelhecer bem, eu quero estar bem, a gente consegue ter a motivação necessária para sair daquela zona de conforto e começar, de fato, essa mudança de hábitos. Acho que essa é a chave principal. Eu, quando procurei o Gerson, na realidade, o que eu queria era nadar 200 metros. Eu não sei nadar, eu tava numa prova de crossfit e, cara, tinha natação. Então, assim, Gersinho, eu tô me preparando há 6 meses para essa prova. E um dos treinos ali, eu tenho que nadar 200 metros e é um negócio que, se eu não fizer, eu vou perder simplesmente a competição. Era o meu ponto fraco, né? E quando a gente jogou lá no grupo, né, falou, pô, Takeo, deixa passar essa competição aí, cara, não coloca em risco sua vida, porque eu nadava muito mal. Quer dizer, eu tava em xeque a minha integridade física, talvez eu ia morrer na competição. O detalhe é que não era numa piscina, era no mar. É muito pior, imagina. Então no mar. Mas pegando deu boa. Os 200 metros é como uma pessoa inicia uma caminhada. Você iniciou uma caminhada só que nadando. Uhum. E dali, o Takeo não completou, mas depois tinha uma corrida após, né? Ah, sim. Fala de quanto que era, Takeo. Aí era 5K. Aí nadava depois... Então, aí a gente conseguiu tirar, né, o ponto fraco. O ponto fraco era a natação na corrida, que também era um segundo ponto fraco meu, acabou me ajudando ali, né? Consegui melhorar um pouco a performance. Vamos contar então para a Alice o que você falou para mim. Uma parte interessante foi que ele falou, e daí, quando que eu vou comer? Quando que eu vou beber? Tá verdade, lembrado? Verdade. E o que ocorre nesse tempo? Principalmente quando você corre, vamos falar assim, uma distância de 5 km, normalmente vai dar, eu vou falar por baixo, 25, 30 minutos, assim, para uma pessoa que vem se preparando para uma corrida. Só que tem que ter o quê? Algo que eu faça chegar a completar essa prova.
E pode ser a água, que precisa, né, Takeo? E a alimentação, que naquele momento o Takeo fala assim, como é que eu vou estar comendo, correndo, e isso houve uma adaptação. Que a Liz pode falar essa adaptação, comer e treinar também, né, mano? Enfim, essas foram as dores aí que eu tive, foi o meu gatilho para procurar então um auxílio tanto da parte nutricional quanto da parte da atividade física. Mas tem muita gente que... Eu já tinha saído do sedentarismo, eu já estava inscrito numa prova, etc. Mas tem muita gente que está nos assistindo agora que realmente não pratica absolutamente nada. E elas procuram a Odonto Brasil porque a saúde bucal dela não está em ordem, né? Então ela muitas das vezes está doente. E aí, a partir do diagnóstico odontológico, a gente dá início ao tratamento. E quando o tratamento está próximo do fim, o que acontece? E é o motivo pelo qual nós estamos aqui falando sobre outros assuntos e não tratamento odontológico. É porque acaba gerando um impacto de transformação na vida das pessoas. Então, tem gente que me procura aqui já com uma idade, né, acima de 45, 50 anos, que não teve oportunidade de fazer um tratamento dentário, chega numa situação bem crítica, a gente resolve esse problema. A saúde começa pela boca, né, fazendo as escolhas alimentares, talvez tenha até antes do que comer, é o próprio cuidado com a saúde bucal. Aí a gente resolve. E eu dou alta para esse paciente. Então eu senti que eu deveria contribuir com você de uma forma mais profunda, porque a odontologia em si, ela é só um pontapé. Então você que está nos assistindo aqui, depois que você está com a sua boca em ordem, ela está com a boca saudável, livre de cárie, não está com gengiva inflamada, não está com dente com mobilidade, não tem falta dos dentes, você consegue comer bem, desde uma bolacha recheada até um legume, um cardápio nutricional adequado, né? E aí envolve então suas escolhas. E é por isso que eu estou trazendo a Liz e estou trazendo o Gerson, porque depois da boca saudável, de você estando em ordem, você precisa fazer a manutenção disso. E isso acontece através de cultura, através de educação. Do mesmo jeito que talvez no passado você não recebeu orientação de um dentista, dos seus pais, hoje o dentista está querendo te ajudar um pouco além. Eu quero que você saia do centímetro quadrado da sua boca e passe a olhar a sua saúde dentro de um contexto global. Quando eu fiz isso na minha vida, muita coisa mudou, muita qualidade, né, de vida foi agregado para mim, né? E é isso que eu tô querendo passar para as pessoas. Aproveitando esse ensejo, Liz, no contexto alimentar, para uma pessoa que não sabe absolutamente nada, ela não sabe o que é carboidrato, ela não sabe o que é proteína, ela não sabe o que é gordura, ela sabe o nome da comida. Cita aqui para mim 5 alimentos, tá? Dê nomes aos alimentos que a pessoa tem que ter no cardápio dela, ou que você sugere que ela tenha no cardápio. Para quem não entende absolutamente nada. 5 alimentos que são fundamentais para ter na dieta do ser humano. Acho que eu não posso deixar de falar, Takeo, de um alimento extremamente polêmico que ora pode, ora não pode. Agora a gente está na hora do pode, mas existem vários estudos demonstrando que de fato tem uma qualidade nutricional assim, ó, que só se compara ao leite materno, que é o ovo. Tá? O ovo a gente tem todas as proteínas que a gente precisa, todos os aminoácidos que a gente precisa, tá? Todas as vitaminas, todos os minerais, tá? Então, assim, ovo é o primeiro deles, tá? Não sei o que comer, na dúvida come ovo, tá? Segundo alimento, e também trazendo para a área das proteínas, vísceras, tá? Fígado, moela, coração bovino, suíno, enfim, são carnes, são partes do animal que são mais ricas, inclusive evolutivamente falando, quando a gente caçava, coletava lá no Paleolítico, a caça, a primeira carne que o homem consumia era das vísceras. A carne mais magra era descartada para os animais. Então assim, riquíssimo em nutrientes. Vegetais de um modo geral, saladas, tudo que a gente colhe, planta, tá? Planta é essencial pela quantidade de fibras que vai te oferecer, e também por minerais e
enfim, vitaminas. Esses 3 são os fundamentais, mais 2, deixa eu ver o que mais eu posso colocar. Acho que podemos colocar o leite materno também como sendo o primeiro alimento do ser humano, importantíssimo a amamentação, trazendo para a nutrição materno-infantil também. E o 5º, agora você me pegou de pronto assim, falei das vísceras, do ovo, vegetais, o leite materno. Eu acho que a gente pode citar também sementes de um modo geral e não confundir sementes com grãos, tá? Grãos é aquilo que a gente tem rico em amido, que é o quê? Arroz, trigo, aveia, isso não. Mas são as sementes como chia, linhaça, gergelim, sementes que contribuem muito com essa parte de gorduras boas da alimentação, vitaminas e minerais também. Então são esses 5. Eu sempre lembro do noz pecan. Também. Do quê? Noz pecan. As nozes. As nozes. Então assim, tanto quem é vegano, vegetariano ou carnívoro, eu falei de 5 justamente para tentar abranger todo mundo. Então você não precisa talvez comer os 5 para ter um cardápio completo, né? Respeitando aí as escolhas de todos. Exatamente. Né? Agora, em nenhum momento você falou dos sucrilhos, do potinho, né? Do bacon. Tudo isso estraga rápido. O bacon estraga rápido? Estraga. É? Estraga. Olha só, o Get Out Bacon, que é um programa que você tem jogar fora a gordura, mas o bacon deve ser ingerido? Bacon pode? Faz parte, ele Faz não parte, pode porque ser... é carne, né? É carne, só que ele não pode ser a fonte principal de carne do teu dia a dia. Por quê? Proteína é essencial, fundamental para a sobrevivência e evolução do ser humano. A gente está aqui hoje enquanto homens, justamente porque comeu carne durante toda a evolução. Agora, a fonte de proteína vinda do bacon agrega muito também gorduras. E gordura a gente já sabe que não é o problema na nossa alimentação, mas em excesso pode se tornar. Gordura animal, né? Animal, A gente tem esse pânico de gordura desde que se instituiu a pirâmide alimentar. Mas gordura não é o nosso principal problema. Agora, se você come em excesso, a gordura não agrega valor nutricional. É só gordura, é só caloria. Então, se eu consumo bacon demais, eu vou estar onerando isso em calorias e etc. Então, pode, mas desde que seja, assim, um temperinho, sabe? Ok. Não tem problema. Bom, 5 indicações. Então, Gerson, para quem não faz atividade nenhuma, qual a frequência, qual o volume, que treino você recomenda para pessoa que é sedentária e já passou dos entre 40 e 50 anos aí? Eu digo assim que para uma pessoa iniciante, vamos dizer iniciante, com todos esses dados que você passou, eu colocaria assim, no mínimo 2 vezes por semana, tá? No mínimo 30 minutos. Eu não consigo, então vamos iniciar com 15 minutos, elevando essas 2 vezes, tá, por semana, 15, 20, 30. A partir de 30 minutos é onde que começa a ter a perda, começa a ter uma queima um pouquinho maior. Vai queimar com 15? Vai, com 20 também vai, mas a partir de 30 minutos que começa a ter uma perda maior. E 2 vezes por semana, para uma pessoa que está iniciando, ela já tem um efeito bom, 3 a 4 vezes por semana, até chegarmos um pouquinho mais à frente, 5 vezes por semana. Mas com 2 vezes a gente já consegue fazer um trabalho, desde do momento que ela inicia, ela consegue durante uma semana, tá? Provavelmente, assim, eu vou colocar 15 dias, ela tem um resultado bem grande, com 2 vezes por semana. Poderia ser acrescentado 3, poderia ser acrescentado 3 vezes por semana. Basicamente, ser 2 vezes por semana, com 4 caminhadas de 30 minutos. De 30 minutos. Você já vai conseguir ter um possível resultado. Vai surtir um efeito bem grande. Eu coloco sempre, conforme eu quis ser, associado sempre à alimentação. Principalmente, eu sempre vou colocar mais uma coisa bem importante, a Alice pode me corrigir, tá? Que a gente não deve só comer depois do exercício, dentro dessas 2 horas após o exercício.
tá? Mas sim se preparar com uma alimentação antes e durante, quando você faz às vezes um pouco mais atividade para cima de 1 hora, um pouquinho, deve também ser colocado algo, tá? Consistente, muitas das vezes não vazio, tá? Então tem a maior importância é se preparar, se alimentar antes, com determinado tempo, né? E o após dentro de 2 horas. Legal. Independente do horário, manhã, tarde ou noite, esses 30 minutinhos? Isso que você fez uma pergunta bem importante. Quando você começa a perceber o teu relógio biológico, você começa a se entender, tá? Você percebe que tem pessoas que se identificam mais pela manhã e cedo, tá? Até que eu acordo cedo, ele acorda de madrugada para ir fazer exercício normalmente, tá? Então ele tem um fator biológico, fisiológico, que ele se identifica muito bem, tá? Agora tem pessoas que é à tarde e tem outras pessoas à noite. Só que o detalhe da noite, normalmente, é que ela fica muito mais, vamos falar assim, estada, fica mais adrenalizada e ela demora um pouco mais a dormir. Que um bom tema é o sono, que deveria se falar a importância do sono para poder ter uma condição de qualidade, conseguir realizar o exercício e perceber, principalmente as pessoas que dormem pouco ou dormem muito, o que acontece com a alimentação, o ganho ou a perda de peso. Então, em resumo, você pode escolher o melhor horário, né, e fazer um teste. Para quem nunca fez atividade física, né, vale a pena você ver o que se encaixa na tua rotina. Fez, tá agregando? Continua. Fez, não tá agregando? Vamos mudar o horário, não é deixar e abandonar o hábito, né? Só um detalhe, o Gersinho falou, pô, tá aqui eu gosto de acordar cedo. Na realidade, eu não gosto de acordar cedo, é porque eu quero chegar no resultado, né? Mostra sua mão aí, Liz. Olha aqui, a mão gente. denuncia. Entendeu? Então, assim, não tem mudança sem sacrifício. Sim. Entendeu? Então, assim, é necessário você fazer determinados esforços, se abdicar, assim, de alguns prazeres para você alcançar um resultado. Né? Então, acho que mais importante que frequência e volume ou melhor, é a consistência dos treinos, né? A frequência, a determinação de começar e não abandonar. E aí a gente volta no começo da resenha, que é qual a sua motivação. O começo é aqui, na cabeça, né? O que está te despertando? Posso só colocar esse comportamento normalmente que as pessoas elas se adaptam e falam assim, eu só consigo fazer exercício à tarde, de manhã eu não consigo, tá? Vamos falar como se colocou, eu tenho que fazer. Eu tenho experiência de pessoas que só faziam exercício à tarde e à noite. Quando eu fiz um desafio a fazer pela manhã, ela mudou todo um comportamento de se alimentar, o hábito dela de fazer o exercício e principalmente o resultado final, que era o que ela produzia durante o dia. As mulheres vão falar, são as mulheres que dentro de casa, fora no trabalho, o resultado é tão grande, Taqueu, tá? Então, de uma mudança. E elas começaram a mudar um hábito pela manhã. E o resultado foi diferente do que a pessoa ela se via só daquela forma. Eu não gosto. E quando ela mudou psicologicamente um fator e um hábito, ela se transformou em uma pessoa melhor para ela. Pois é bem isso mesmo, né? Eu não gosto, realmente é um esforço para sair para pedalar frio pra caramba, mas a gente sai, né? Ir lá pro cross e pega na barra, lá a hora que pega congela até o quadril, né? Pega com a mão, congela o quadril, tão gelado que tá. Gente, mas assim, a resposta biológica, né? O resultado que eu tive ao treinar cedo foi muito melhor do que treinar de tarde e melhor do que treinar de noite. Como é que eu sei disso? Porque eu testei os 3 horários, né? E o que requer um sacrifício me trouxe melhor performance, é onde eu me sinto bem. Eu entro super disposto pro meu dia. E depois que se torna um hábito, hoje eu tô sacrificando um pouquinho da minha vida pessoal para gravar esse programa com vocês, no período da manhã. E aí eu fico maluco. É porque realmente a causa é boa, a gente quer ajudar vocês aí, né? Mas realmente eu sinto, ao mesmo tempo que é sofrido para acordar, eu sofro quando não treino. A gente sente falta, né? E é muito importante, assim, só colocar para, acho que talvez fechar,
que essas áreas elas se comunicam. A gente não deve setorizar a coisa. Eu vou treinar para poder comer. Ou, eu vou só fazer alimentação, não gosto da prática de atividade física. Não adianta setorizar, tá? A coisa se complementa. Para vocês terem ideia, quem faz atividade física regular sente menos fome. Regula a parte hormonal, regula o organismo de modo que eu tenho menos fome. Então, se eu estou buscando emagrecimento, naturalmente eu vou ter mais facilidade de chegar nesse resultado. Então, é importante ter em mente, não se fala em vida saudável só com alimentação ou só com treino. As coisas se complementam, tá? E a partir do momento que a gente tem clareza disso, a coisa evolui e flui muito mais naturalmente. Isso aí. Gente, muito obrigado aí pelo bate-papo. Acho que é uma informação valiosa para quem está nos assistindo. Se você tiver mais dúvidas, quiser fazer alguns comentários, alguma sugestão de pauta, fiquem à vontade, os comentários serão respondidos e novos conteúdos aí para o Café com Takeo serão gerados a partir da necessidade de vocês, tá? Ercinho, muito obrigado pelo seu tempo. Liz, muito obrigado aí por ter participado aí de mais um Café com Takeo. Imagina. Até a próxima. Obrigada, gente.